melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais, pela sua companhia, muito obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. Muito obrigado a você que escolheu a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. A partir de agora, 12h15, vou atualizar você, eu e minha equipe. Vamos atualizar você com as principais notícias de Belo Horizonte, da região metropolitana, do nosso Brasilzão, do nosso mundão, que está aí tentando entender o que está acontecendo conosco, com esse coronavírus doidão chegando aí, esculachando a gente geral, mas estamos mostrando cada dia que com um pouco de organização, com muita organização, com muita solidariedade, com muita maturidade, nós conseguiremos superar sem dúvida nenhuma, óbvio, com muita tristeza pela perda de entes queridos, mas vamos superar sim esse momento triste da história mundial, o momento que você está vivendo, que eu estou vivendo, nossos pais. Gente, como está difícil controlar os idosos dentro de casa. Eu queria muito pedir a vocês que participem conosco aqui da TV Alterosa e contem para nós. Eu tenho uma discussão para fazer com vocês hoje muito séria sobre os idosos, né? Pessoas que estão gravando vídeos dos seus pais, dos seus avós, satirizando a ansiedade deles de irem para a rua. Olha, isso não rola. Não rola, não é legal, sob nenhum aspecto. Não estou pagando de bacana aqui não, mas não rola mesmo, tá certo? Então eu queria que vocês ponderassem sobre isso aí, quero discutir isso com vocês, mas acima de tudo, fazer com que o Alterosa Alerta de hoje seja mais uma vez um canal de comunicação entre o que nós estamos trabalhando e o que está sendo produzido aí. Olha, no programa de hoje você vai ver que dobrou o número de mortes por coronavírus aqui em Minas. O número de casos confirmados também aumentou e muito. 56 casos em um único dia. Já já nós vamos atualizar os dados e falar sobre os casos para você, tá bem? E olha, você vai ver também uma entrevista ao vivo com o prefeito de BH, o senhor Alexandre Calil. Nós vamos falar com ele sobre as ações da prefeitura no combate ao coronavírus e ainda sobre a expectativa do comércio, a expectativa financeira frente ao isolamento social que todos nós defendemos. Será uma entrevista por telefone, mas ele estará conosco aqui por volta das 13 horas, respondendo as perguntas que chegaram para nós aqui. Se você quiser mandar pergunta para nós, estamos à disposição. Mas, gente, daquela forma, está aqui, ó, Stanley Guzmão, Stanley Oficial TV. Vamos sempre lembrar para vocês o seguinte: o importante é que nessa hora a gente remeta a ele, ao prefeito, as nossas perguntas, né? E perguntas que afetem a coletividade, porque ele é prefeito de todos nós, aqui de Belo Horizonte, né? E está trabalhando muito, tá? Falo isso porque por muitas vezes já discutimos muito aqui com ele, mas dessa vez a gente tem visto que ele tem se empenhado bastante, daqui a pouquinho eu vou conversar com ele, tá certo? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, olha só, me dá aqui. Olha só como é que a gente tem que ter cuidado com as coisas, e jornalismo é jornalismo. Quando eu digo para vocês assim, está no Portal AI, gente, o número de mortos em BH são 6. Qual que é para mim o mapa? O número de mortos em Minas são 6. Tá certo? 6. É muito ou é pouco? Se não morreu ninguém meu, sem falsa pieguice, é pouco. Se é o parente seu, é gente demais. Morreu quem eu amo. Aí a gente vem e fala assim, dobrou o número de casos. Aí já pegou, já acho que o mundo acabou, né? Então tem que tomar um cuidado danado quando você escuta, inclusive eu falar contigo aí que tá em casa. São 6 pessoas que morreram até hoje em Minas Gerais e nós sabíamos que esse número ia aumentar muito. Por quê? Porque o resultado dos exames que estão sendo feitos desde a semana atrasada começaram a sair os resultados. Então, dobrou o número de mortes. Não, agora são 6. As pessoas começaram a ficar internadas. Eu venho falando com vocês que as UTIs estão, mais de 80% já estão ocupadas, não só com a Covid, mas com outras pessoas que também demandaram isso, demandaram UTI, acidentes que nós não estamos noticiando. Quantos acidentes aconteceram que geraram UTI e nós não mostramos aqui para vocês? Né? Então, presta atenção, 6 mortes confirmadas em Minas. 53 casos, 63 mortes estão em investigação. Lembra que já foram 23, já foram 20, 18, 28, agora são 53 mortes em investigação. Ou seja, se 10 mortes aqui forem confirmadas, triplicou o número? Não, já está em investigação. Já está sendo investigação. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve, inclusive de mim,
que às vezes a gente lê uma coisa aqui, ó, e a gente poderia fazer de uma forma melhor para vocês, né? Agora vamos falar do número de suspeitos, né? Me dá aqui, cadê o número de suspeitos? Me dá aí. O número de suspeito também é muito alto. Por que é muito alto? Porque essas pessoas que chegam lá nas unidades de atendimento, chegam com coriza, com febre, tosse seca, dor nos olhos, como eu vi ontem o prefeito de uma cidade de São Paulo, dor no corpo. Com essas primeiras análises, eles são classificados, sintomas, na verdade, na análise, com esses sintomas iniciais, eles são colocados já como suspeitos de coronavírus. Daí a necessidade de lançarmos aqui esse número enorme, 39.084 casos suspeitos. Agora, quantos confirmados? 370. Ou seja, menos de 10% dos suspeitos. Né? Número de mortos, 6. Em comparação com o mesmo período em outros países, o isolamento social que nós fizemos, estamos fazendo e precisamos continuar fazendo, está surtindo um efeito espetacular. Né? Meus sentimentos, às famílias, essas 6 famílias aqui, nossos sentimentos a eles, nossos sentimentos sinceros, mas não é hora de relaxar. Né? Ontem eram 34.018 casos, hoje são 39.084 casos suspeitos, quase 5.000 casos a mais, é isso? Quase 5.000 casos a mais. Na Grande BH, temos 5 casos em Betim e 22 casos em Nova Lima. Daí, aquela frase que a gente tem escutado muito, que esse problema é um problema de quem conseguiu viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos e voltar. Agora já não é mais. Vou provar para vocês aqui, estamos acompanhando de perto, por exemplo, uma comunidade em Betim. Daqui a pouquinho o doutor Ricardo vai mostrar para vocês essa matéria. Tá? Em Contagem são 10 casos, entre eles uma morte. Ribeirão das Neves também entrou na rota do coronavírus e agora registra 2 casos. Então aqui estão, ainda permanece a região norte, né? Sem nenhum caso confirmado, mas muitos casos de investigação, eu sei, porque acompanho lá a região de Montes Claros, a minha querida Curvelo está aqui. Então olha só, gente, todas as regiões de Minas já tem casos confirmados, exceto a região norte. Vamos lá então. Essa primeira análise que a gente faz, eu volto a dizer, eu preciso muito que vocês deem um Google. E agora, diretora, qual o número de casos que são de cura? Temos um caso de cura? Porque no mundo são mais de 150 mil pessoas que já foram curadas. Temos notícia pelos canais de comunicação que no Ceará, as pessoas idosas estão sendo curadas. Eu tenho um primo meu em Itapiruna, no Rio de Janeiro, que é um grande médico, diz que foi publicado agora há poucos minutos um estudo na Inglaterra, salvo meu engano, eu vou pegar aqui já, dizendo sobre a hidroxicloroquina, dizendo que ela realmente tem antecipado muito, tem ajudado muito no restabelecimento das pessoas, tá? Apesar do ministro Mandetta ontem ter insistido no caso de que ainda não tem dados mais completos, mas, entenda bem, vou falar olhando nos seus olhos para não ficar confuso. Se o seu familiar estiver em estado terminal, correndo risco, e a hidroxicloroquina, que já está autorizado o uso, for uma esperança, você permite usar? Sim ou não? Sim. Né? 31 de março, 164 mil pessoas já estavam curadas no mundo. Tiagão, 164 mil pessoas curadas no mundo. A gente precisa, dados são 31 de março, tenho certeza que já aumentou muito mais. Precisamos o que agora? Entender esses números aqui, tá, minerada? Precisamos entender esses números, mas acima de tudo, balancearmos cada vez mais a nossa necessidade de ficarmos em casa com a nossa necessidade de sustento da nossa família. Essa análise aqui, ó, é que tem que ficar claro para todo mundo, tá? Aqui na capital, o número de casos também subiu. Foram 20 novos casos em 24 horas. Tá aqui, ó, em 24 horas. Ontem eram 189. Tá aqui, né? 188 ontem, né? E dia 1º. Hoje já são 208. Gente, na minha opinião, isso é fruto do resultado dos exames que estão saindo mais rapidamente, tá? É fruto do resultado dos exames que estão saindo mais rapidamente. Antigamente era um pouco mais demorado,
Né? Pra vocês terem uma ideia, olha para mim aí, quantos casos estão parados na FUNED para resultados, Bela? Está no portal UAI. Mas é muito caso, mais de 20 mil, aguardando resposta da Fundação Ezequiel Dias, que é o órgão aqui em Minas Gerais responsável por essa entrega de resultados do Covid, da consulta dos testes. Né? Mais de 20 mil casos aguardando resultados. Obviamente, não, é a mão, ó. Não pode. Vem. Fica aí. Olha aqui, Lu. Tossi errado. Hein? Ao vivo, hein, gente? Quem é que faz isso? Só o doidão aqui. Ô, Vânia. É, claro. Não é de uma hora pra outra que a gente aprende a tossir assim, não, ué. Nossa, você tá doido? Quanto é o número, Bela? 127 mil... 120... Enfim, 127 pessoas curadas no Brasil. Olha que beleza. Se 6 pessoas que morreram causam uma tristeza enorme na gente, as 127 curadas, sem dúvida nenhuma, causam uma alegria muito grande, tá? São atualizado agora, 203 mil pessoas curadas no mundo. Então, estamos no caminho certo, ainda que alguns países tenham tomado decisões tardias, sobretudo de isolamento social. Então tá aqui, BH, dia 16/3, o primeiro caso, agora dia 2/4, 208 casos. Vamos atualizar agora a situação do Brasil, onde todos os estados têm casos de coronavírus. Vamos lá no mapa. Todos os estados têm casos de coronavírus. Temos 6.856 casos confirmados. Temos 244 mortes. Os estados com mais casos são São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Distrito Federal e Minas Gerais. Detalhe, o portal UAI traz uma matéria destacando a fala do ministro Mandetta, dizendo que os casos confirmados são muito maiores, ou serão muito maiores, vou usar o tempo certo, porque nós não estamos testando todo mundo. A maior prova disso aqui são os casos suspeitos em Minas Gerais. Tá, gente? Então, quando as pessoas que são suspeitas, os resultados começarem a aparecer, o número de casos confirmados certamente vai subir. E vai subir muito. A partir de amanhã, em homenagem a vocês que estão em casa e vários pedidos que eu recebi, nós vamos informar também, atenção, viu, Thiago? O número de casos de pessoas curadas. Essa informação precisa chegar na sua casa. Eu preciso ter essa informação para mim, né? Notícia boa não tem valor em outros lugares. Aqui é obsessão nossa, entregar para você boas notícias. Então, ó, vou fazer o seguinte, hein? Já vou começar o programa de amanhã com os curados, para ficar bem claro que nós estamos aqui para poder obedecer, como eu tenho dito sempre, mas acima de tudo buscar solução para esse grande problema aqui. Detalhe, hein? Volto a dizer, na hora que os testes começarem a ter o resultado mais rapidamente, esse número de confirmados aqui vai subir muito, muito. A questão é, nós estamos trabalhando através do Ministério da Saúde, de transporte, de segurança, disso, daquilo. Nós estamos trabalhando no sentido de buscar alternativas para que não se espalhe esse vírus? Se sim, está tranquilo, né? Então, a cabeça nossa tem que estar no lugar. As atualizações estão para vocês aqui. Lembrando que o FMG também soltou aí um estudo de que o número de internação em Minas também caiu. O número de internação, o que significa que o nosso isolamento, o esforço que nós estamos fazendo e precisamos continuar fazendo, está dando resultado. Precisamos continuar, manter a limpeza das mãos, a higiene das mãos, sempre. Tá certo, Minas Gerais? Vamos lá. Enquanto nós estivermos juntos aqui, eu vou chamar a sua atenção. O Senai está recebendo respiradores de todo o estado para fazer manutenção. Além do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 2 empresas também estão fazendo reparos nos aparelhos. Os ventiladores vão ser devolvidos prontos para serem usados. Olha que notícia boa! Vem comigo! Em Belo Horizonte, a unidade do Senai, que fica na região leste, já recebeu 7 aparelhos respiratórios. 5 vieram de um hospital de João Molevade e 2 do Mater Dei. Os equipamentos que não estão mais sendo utilizados passam agora por manutenção. 10 funcionários, entre eles engenheiros mecânicos, de automação e eletricistas, trabalham na recuperação dos aparelhos.
Depois da higienização, ele passa por uma triagem, onde a gente busca avaliar se o problema é mecânico ou eletroeletrônico. Então a gente faz a adaptação, ou faz a alocação desse equipamento na sala, principalmente de eletroeletrônica, que são 90% dos casos de falha. E depois faz a manutenção, faz uma lista de peças, busca a aquisição ou reparo dessa peça internamente mesmo, ou com nossa rede de parceiros. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial estima que mais de 3,6 mil ventiladores, como esses aí que vocês estão vendo, estão fora de operação no Brasil. Cada ventilador pode atender até 10 pessoas. Todos os equipamentos serão devolvidos para os hospitais. Algumas manutenções são simples, como um resistor, como um potenciômetro, ou uma limpeza que não está deixando ele trabalhar conforme o esperado, mas outras são mais complexas. Então vamos se está difícil de comprar, vamos fazer a manutenção naqueles que já existem para colocar eles na ativa e serem usados quando for necessário. Outras linhas de ações são a importação de equipamentos e também a adaptação de respiradores da área veterinária para o uso humano. Os hospitais e unidades de saúde que estiverem com equipamentos parados podem enviar para os 3 pontos de manutenção no estado: o Senai e a ArcelorMittal em BH e a Fiat em Betim. Quero agradecer demais a todas essas empresas que estão dando conta de ajudar, né? Outras informações sobre o envio dos aparelhos e os endereços dos locais estão no site portaldaindustria.com.br. Então você tem um aparelho aí, você utilizava? Portal da Indústria, está parado? portaldaindustria.com.br. Sem dúvida nenhuma, ele vai fazer toda a diferença no salvamento de algumas vidas aqui no nosso estado, no nosso país, quiçá. Eu só quero agradecer aos meus amigos, que ontem eu cheguei a comentar aqui sobre cidades que estavam reclamando, e a minha Eugenópolis, meu querido Cristiano, meu compadre, a Lúcia Cerqueira, que é minha comadre, a gente estava reclamando muito de que tiveram que dispensar seus funcionários. E eu dei essa ideia aqui ontem, de que as máscaras, as roupas de proteção do tecido não tecido, do TNT, tá aí, eu fui para consultar ontem, tem compulsão de TNT aí, colorido, sem colorir, né? Mas ontem na entrevista do ministro, e aí tá aí, ele falou assim: façam vocês as suas máscaras. Achei isso de uma humildade, achei isso de uma grandeza do ministro Mandetta, uma coisa absurda. Façam 3, 4, 5 para cada um. Lave você quando chegar em casa. Use, porque vamos usar as armas que a gente tem. Então eu quero parabenizar a Juruáia, a cidade do sul de Minas, que é o berço da lingerie, né? Tá no portal UAI também. Juruáia está se parando para poder fazer as máscaras, né? A nossa querida Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, um berço de lingerie. A minha querida Divinópolis, gente, mais confecção do que tem em Divinópolis. Uma cidade que está sofrendo tanto com isso. É a hora de nós pararmos, de unirmos os nossos empresários do setor de confecção, fazerem um pool aí grande. Usem a TV Alterosa. Nós temos Alterosa em Varginha, em Juiz de Fora, em Divinópolis, em Valadares, aqui em BH. Nós estamos 200% à disposição de vocês. Aqui em Itaúna, tá aí a matéria, uma menina chamada Gisele, não tem como esquecer que é o nome da minha irmã, já doou mais de 4 mil máscaras lá em Itaúna. Olha que espetáculo isso. Ninguém está dando publicidade a isso. Isso chama cidadania, isso chama amor ao próximo. Isso chama humildade, urbanidade. Então vamos lá, gente. As empresas, as grandes cidades, por favor, as grandes indústrias de tecido que podem produzir o TNT ou algum produto similar, né? A Anvisa ou o próprio Inmetro agora, digam quais os tecidos que podem ser. Estava vendo uma senhora que desfez vestidos de cetim. Olha bem, nem sei se pode, mas é o que o ministro falou ontem. Vamos usar as armas que a gente tem, tá? Então, muito obrigado a todos vocês que participaram comigo ontem, que mandaram para mim as dicas. Eu estou citando algumas aqui, mas muitas outras aconteceram. E se você tem na sua cidade alguma boa iniciativa, tá aqui. É só mandar para mim que eu respondo todo mundo, tá certo? Vamos lá, Minas Gerais. E a pandemia do coronavírus faz com que a pediatria do IPSENG adote a telemedicina.
A medida busca orientar pais e responsáveis pelo telefone. Quem conta é até ocorrer. Vamos ver. Stanley, por causa da pandemia de coronavírus, o Hospital da Previdência, o PSENG, passou a adotar agora o teleatendimento. É isso mesmo. Então, pais ou responsáveis de crianças que são beneficiárias do IPSENG poderão ligar para lá e receber o atendimento por telefone. Funciona assim: se a criança tiver sintomas mais graves, o próprio médico vai agendar o atendimento no Centro de Especialidades Médicas e também se os pais precisarem, por exemplo, de uma receita para alguma situação. Agora, na hora da ligação, o pai, a mãe ou responsável vai informar os sintomas que a criança tem e ele vai receber então o atendimento, a informação necessária para como cuidar dessa criança em casa, que medicação adquirir se não houver necessidade de receita por telefone. O número, olha só, esse aqui, 3237-2443, atendimento de 7 da manhã até às 7 da noite. Então, fica anotado aí, somente casos graves é que terão atendimento presencial e o próprio médico, durante a ligação telefônica, é que vai fazer essa marcação e informar aos pais. Tudo isso aí para evitar um contágio maior, né? Para que essas crianças possam estar, então, mais resguardadas em casa e evitando a situação da pandemia. Tá certo, Stanley? Eu volto daqui a pouco com mais informações. Lembrando, né, como a Etel colocou, que as crianças são assintomáticas, na sua grande maioria, né, não demonstram que são portadoras do Covid-19, do coronavírus, e, portanto, a gente vê as crianças brincando, a gente acha que está tudo bem com elas, e, na verdade, elas estão ali servindo para espirrar, né, tossir e transmitem o vírus. Então, cuidar das crianças, assim como cuidar dos idosos, é fundamental para que o vírus não se espalhe, né? Para que ele possa ficar quietinho no lugar dele sem amolar mais a gente do que ele já está fazendo. Queria só chamar a atenção mais uma vez para vocês aqui de como é séria essa situação e como nós podemos passar por ela com muita serenidade. O Conselho Federal de Medicina já pediu ajuda ao Conselho Federal de Medicina Veterinária para que os médicos veterinários, que obviamente têm uma grande capacidade de diagnóstico, né, possam fazer um curso de capacitação, são mais de 140 mil desses profissionais do Brasil, possam fazer um curso de capacitação para, em sendo necessário, eles também poderem atuar no combate a essa pandemia. Olha só como é importante que você e eu façamos a coisa certa, né? O Brasil, sem dúvida nenhuma, não estou sendo eufórico, não, que chama isso? Positivo só não. O Brasil vai, se nós fizermos o que nós estamos tratando, vai dar um show no combate ao coronavírus. Você vai ver. Porque nós, não, é sério, pode fazer as contas aí. Se nós, eu não vou nem entrar em detalhe com vocês não, porque eu não quero discutir isso, tá? Não quero mesmo, tá tudo certo, passou, o que passou eu não volto atrás. Se não tivesse tido carnaval, a história seria outra também. Mas teve, não tem como mudar, acabou. Vou entrar nessa discussão. Mas agora está na nossa mão, literalmente, lavar as mãos, a etiqueta da tosse, como sempre diz o Dr. Ricardo aqui, obedecer às autoridades, trabalhar e garantir o sustento da nossa família, obedecendo às regras, mas acima de tudo, quando nós começamos a falar lá atrás, no dia 16, que eu mostrei para vocês aqui, de um caso concreto, do primeiro caso, que foi 26 de fevereiro, ou seja, o carnaval estava acontecendo, ou tinha acabado de acontecer, o Brasil, como disse o ministro Mandetta, já estava trabalhando nas bases para combate do Covid-19. Então, esse ponto os outros países não tiveram. Nesse ponto, os outros países não vieram. Então, é importante que você saiba, está nas nossas mãos. Tá? Stanley, é para sair para trabalhar? Não é para sair para trabalhar? Cada um faça a sua análise, enquanto ainda isso for opcional, porque hoje tem só um direcionamento. Se nós não fizermos a coisa certa, vai vir uma ordem. Pra vocês terem uma ideia, eu estou lendo muito. Lá nas Filipinas, que é um país meio doidão, o presidente mandou matar quem estiver saindo na rua para desobedecer. Pode abrir no portal aí. Nas Filipinas. É para matar quem estiver desobedecendo na rua. Pá! Na rua. Quem estiver desobedecendo na quarentena. Só para você ter uma ideia de como é que está sendo tratado isso fora daqui. Tá certo? Olha, quem trabalha em serviços essenciais e não pode parar durante a pandemia, enfrenta um problema. O que fazer com as crianças que antes iam para a escola?
Colégios particulares de São Paulo resolveram reabrir as portas e funcionar como creche para os filhos dos funcionários de um hospital que está na linha de frente do combate ao vírus. É notícia boa para você. Vem no alerta. A Karen já sente falta dos beijos e abraços do marido e da filha. A pediatra sempre faz um ritual. Chegando em casa, primeira coisa, alquinho na mão, já para manter a higiene e manter esse distanciamento da família, apesar de frequentar o mesmo ambiente. Oi, galera! Boa noite. O que tranquiliza a Karen é que o marido, que é advogado, tem a facilidade de trabalhar em casa e cuidar da Manuela durante a quarentena. Mas nem todo mundo tem esse privilégio. Pensando em ajudar a cuidar de quem cuida da gente, uma corrente de solidariedade se formou em São Paulo para dar apoio aos profissionais da saúde que precisam sair para trabalhar e não têm com quem deixar os filhos. Escolas que estão sem aulas durante a quarentena foram transformadas em espaços de convivência, com atividades durante o dia todo para as crianças. A ideia, inspirada em projetos da Alemanha e da Itália, partiu do Felipe, que trabalha no Hospital Albert Einstein, onde quase 400 funcionários têm filhos de até 14 anos. A gente toma todo o cuidado para que ela seja segura. O distanciamento entre as crianças, a gente tem no máximo 6 a 8 crianças por grupo. A gente prioriza atividades ao ar livre, com sol, tem feito dias bonitos, muito álcool gel. O colégio está de novo com essa alegria e a gente está podendo contribuir. E é verdade que quando você vem aqui e vê as crianças brincar, é uma energia muito, muito positiva e muito importante. 6 creches municipais de São Paulo também abriram as portas para receber os filhos de quem tem o dever de ajudar o próximo. Em cada cidade ou para algumas instituições poderiam ser discutidas ações para ajudar esses profissionais, melhorar o desempenho dele, e essas séries de ações vão refletir num cuidado melhor e numa assistência melhor no que vem por aí do Covid. Então deixa o tio Stanley explicar para vocês, meu amigo Mauro, o professor Mauro Elísio, lá da universidade lá, eu não esqueci o nome aqui agora, tem tanta coisa na minha cabeça. Unicesumar, claro que é, estou aqui na cabeça ruim. Mauro, beijo, Unicesumar, claro. Um beijo para você, amigo, Deus te abençoe e te guarde muito. Titio Mauro, como ele sempre fala, Titio Stanley vai falar com vocês agora. Põe a imagem da escola para ver aí, fazer um favor. Põe a imagem para ver. Eu quero perguntar para os meus queridos telespectadores se você tem alguma dificuldade em pagar integralmente a mensalidade dos professores que estão atendendo os filhos, dos enfermeiros, dos médicos, de quem está no fronte lá do atendimento nos hospitais. Tem? Tiago, tem? Que coisa, que vácuo, hein, velho? Vou explicar. A gente estava discutindo isso aqui ontem, está no meu Instagram, a discussão sobre as vans escolares. A gente discutiu isso aqui ontem, sobre pagar ou não pagar as mensalidades escolares. E aí existe um projeto do deputado Alencar de Silveira dizendo que é para poder discutir isso. Escola, pagar ou não escola. Pagar a mensalidade da escola. É para pagar, não é para pagar. O PROCON diz que é para pagar, mas simultaneamente também tentar negociar. Ponto. Esse assunto está encerrado por enquanto. Aí vem essa história aí, dessa escola em São Paulo, que dispensou seus alunos, mas pegou os seus professores, a sua estrutura, e colocou à disposição, no formato de creche, para os filhos, que certamente não são alunos dessa escola, para os filhos dos doutores, dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que estão no fronte dos hospitais. Aí eu perguntei, ora bolas, não vale a pena continuar pagando a mensalidade escolar para essa escola aí que não é que desviou, que melhorou a sua existência, sendo ainda mais útil num momento tão difícil como esse? Sim. Então pronto, meu velho. Vem comigo, Minas Gerais. Vem pra cá, então, Ricardo. Hein? Não é verdade? Uma iniciativa. Vamos lá. Ele já vem todo assanhado com esse braço, com esse perna dele aí pra cá. A Labirintite tá aqui, tá igual um boneco de tá sujo, posto. Precisa dar uma graxinha, né? O meu também. O meu tem que comprar outro, né, amigo? Tá pra você comprar outro. Mas fica aqui guardado no camarim. Ô, gente, a Blitz de hoje, Doutor Saúde, quer saber como é que a população da periferia tem enfrentado o coronavírus. Ele conversou com a comunidade e com um médico que deixou algumas orientações. Tá na tela do alerta? Vamos assistir comigo. Vamos lá, doutor. Salve, salve, Stanley! A Blitz do Doutor Saúde está aqui hoje em Betim,
no Teresópolis. Hoje a gente vai ver como essa população tem enfrentado o coronavírus. São 65 mil habitantes aqui no Teresópolis, 160 becos, mais de 200 comércios. Stanley, vamos saber como está o dia a dia dessas pessoas, quais são as ações que o município tem feito para poder ajudar aí no combate ao coronavírus, aqui especialmente nas periferias. A gente está aí sempre tomando as precauções, né, sobre esse medicamento que esse álcool gel está resolvendo para a gente aqui, e está sempre mantendo limpinho, lavando bem as mãos e também passando para as pessoas que vêm, né, gente, toma cuidado, vão estar sempre usando, né. Quantas pessoas moram aí na casa da senhora? Nós somos 6 pessoas. 6 pessoas? Uhum. E conta pra gente aqui, qual que é as medidas que a senhora está tomando para poder enfrentar o coronavírus? Então, lavando sempre as mãos com sabão, né, e passando álcool em gel. Tá ficando mais em casa? Mais em casa. Tá saindo, Às não? vezes sai na rua para comprar alguma coisa e volta para casa. Nós vamos falar agora aqui com o doutor Jaisel Portes. Ele é médico, é morador aqui do Teresópolis e ele vai aqui deixar algumas orientações para essa população, que é uma população que tem risco social, uma população que tem baixos serviços de saúde, baixa cobertura de serviços de saúde, infraestrutura. Já chegou na nossa cidade, né? Sabemos que tem uma virulência muito grande, né? Contaminação aí é rápida, né? Então não vem só como uma gripe, né? Então existe outras viroses que provocam a síndrome gripal, né? Como rinovírus, adenovírus, a influenza, né? E agora o Covid-19. Só que ele vem de uma forma muito mais agressiva. Quando se fala de uma população hoje na parte da periferia, né? Aqui no ambiente quadrado, aí, de um lote aí de 100 metros quadrados, costuma ter 5 casas, né? 5 famílias, né, morando. Então, são pessoas que, às vezes, é muito vulnerável, até mesmo em questão de higiene mesmo. Então, a gente tem que orientar a questão dos cuidados que deve ter, né, que é a questão de estar lavando as mãos e se protegendo, porque sempre, né, tem pessoas idosas, pessoas que é mais vulnerável, né? Doutor Ricardo, acho que o grande desafio do nosso Brasil, 220 milhões de habitantes, é exatamente esses pontos de densidade muito grande, né, do nossa população. Mandar um abraço aí carinhoso para todos os moradores aí do Teresópolis, em Betim. A gente está retratando aqui a história do Teresópolis, mas essa é a história da periferia das grandes cidades. Todas as periferias. Algumas observações, né, Stanley, que a gente percebeu e que são pontos críticos. A gente percebe que é uma população quase que 100% dependente SUS, dependente do nosso sistema único de saúde, né? A gente percebe que tem baixos níveis de cobertura assistencial. A maior parte dos trabalhadores são trabalhadores informais. Grande parte desses trabalhadores trabalham no comércio local, que está fechado, né? A gente percebe que as casas, as moradias são pequenas. E você tem aí situações de moradia onde nós temos aí 2, 3, 4, 5 cômodos e vive 10, 7 pessoas, como foi visto ali naquela entrevista. Sim. Então, assim, até o confinamento social que a gente está pregando e a gente está sempre reafirmando aqui, para eles é uma situação mais difícil. Porque são casas muito pequenas com uma população maior, uma população grande. Então, assim, é fundamental que a gente tenha ali um olhar mais cuidadoso com essas pessoas. Aí eu queria até registrar, o município de Betim, né, fez a distribuição do álcool, né, para aquela população, teve uma distribuição gratuita de álcool para eles. A ação social também do município está disponibilizando um valor de R$ 59,00, me parece, para aquisição de mantimentos, né, nesse período de crise. Né? Então, isso está sendo realizado lá também. A distribuição de máscaras, que também está sendo feito pelo município, a criação de 170 leitos. A gente sabe do esforço do município, mas essa é uma população que merece mais cuidado, que merece mais carinho, porque a chance de transmissibilidade, né, de disseminação do vírus nessas populações, em função
de toda essa infraestrutura que a gente disse aqui que é deficitária, é muito grande, Stanley. Pois é, o que chama atenção, a gente vai tratar disso aqui daqui a pouquinho com o prefeito Calil, é exatamente aqui em Belo Horizonte está sendo feito um trabalho muito bem avaliado pelos ministérios, né? Mas nas cidades do entorno não está sendo feito um trabalho tão bom assim, ou em muitos dos municípios, um trabalho horroroso. Sim. Do ponto de vista do isolamento social. E Betim, a gente percebeu assim, um esforço muito grande do município, né? Aconteceu um dia antes da nossa visita, essa distribuição do álcool líquido para a população, né? Das periferias da cidade, né? Esse valor que vai ser disponibilizado, acho que são pessoas ligadas ao cadastro único do município, esse valor de R$ 59,00. Enfim, e montaram também uma estrutura de tratamento do doente, me parece que 170 leitos no hospital particular que tem lá no município. Enfim, essas ações foram tomadas. Mas ainda assim a gente precisa de ter um olhar mais cuidadoso, né? Porque o que acontece? Qualquer crise que acomete o nosso país, a gente vai conviver com os nossos problemas, né, Stanley? Exato. Que são estruturais. E é pontual, já é pontual, de muitos anos, é pontual a questão, e ninguém enfrenta a questão das comunidades, como elas foram construídas, como elas estão sendo habitadas agora, e não será de uma hora para outra que nós vamos conseguir resolver isso, né? Há que se ter, então, uma higiene muito austera, né? Um cuidado muito grande com esses personagens, valorizar os líderes comunitários nesse momento. Fundamental. Que são, sem dúvida, os vetores... A ponte entre o poder público e a comunidade, que conhece a especificidade, conhece as particularidades daquele local, a forma de chegar o benefício, a forma de chegar a ação pública. Eu quero fazer uma denúncia aqui muito grave. Senhores prefeitos, eu tenho recebido denúncias de que os agentes de endemia, que o senhor pode explicar um pouquinho o que é o agente de endemia, não estão visitando com seus itens de proteção individual. Eles não estão recebendo por parte do município. Os agentes de endemia. Qual o significado e a importância dos agentes de endemia nesse momento da nossa história? Nossa, os agentes de endemia são profissionais valorosos. Eles conhecem o território de saúde, porque o Estratégia Saúde da Família trabalha numa lógica de abrangência, de cobertura através de um território de saúde. Então ele conhece o morador, ele conhece a casa, ele conhece os problemas de saúde daquele território. Ele pode ser um agente polarizador de todas essas informações que a gente está sempre batendo aqui, falando da questão do isolamento, da asepsia das mãos, enfim, de dizer para a população o momento certo de buscar a UBS, de buscar a unidade de pronto atendimento. Olha, o seu sintoma ainda é um sintoma leve, grave, mantenha-se isolado, né? Tome esses cuidados. Então, o agente comunitário de endemia é um grande, é um poderoso e valioso, né, trabalhador aí do Sistema Único de Saúde, que pode muito nos ajudar nesse momento. Doutor Ricardo, e por falar em ferramenta muito importante para ajudar nesse momento, eu quero chamar a atenção, eu pedi o senhor para trazer, porque o meu pai, que está assistindo agora, está precisando se hidratar, porque está se hidratando pouco. E aí o senhor dizia para mim ontem que nós estamos trazendo hoje da Nugás uma baita promoção do multivitamínico. Conta para Minas Gerais, por favor. Acho que vai ter aqui a imagem da nossa... Já vai chegar. Vai chegar. Belo, o valor para mim, por favor. Aí, doutor, só explica... Para aqui então para mim, pode parar aqui. Essa aí é uma promoção, né? A gente sabe, Stanley, que para enfrentar qualquer tipo de doença, é fundamental que a gente tenha um sistema imunológico forte. O que é o sistema imunológico? É o sistema de defesa. É o sistema, né, que contém as células de defesa, é um conjunto de órgãos e tecidos que vão trabalhar contra os invasores, vírus, bactéria, né, que possa acometer o nosso corpo. Então hoje o multivitamínico é o número 1, porque ele é um complexo vitamínico associado a sais minerais, e hoje ele está com essa promoção, né, a R$ 99,00 para entrega para todo o Brasil, né, frete grátis para Minas Gerais, R$ 99,00. Então ajuda a combater todas as doenças. Nesse tempo aí de coronavírus, né, que a gente... precisa de ter um sistema imunológico forte, potente. Que a alimentação não está tão boa, né? Como deveria estar, estamos indo pouco ao mercado. Então, ter em casa um complexo multivitamínico de A a Z, nesse preço aqui, né? O telefone é esse aqui, ó. O pessoal fala, você fala muito rápido. Então, vamos lá. 31 é o DDD 99916 0880. Então, vamos lá. Frete grátis para todo o Brasil. Frete grátis. Não é isso? O valor real é de 190, mas hoje, quem ligar agora, a promoção, você vai adquirir esse multivitamínico por
R$99. Ligue lá e negocie. Vitamínico associado a sais minerais. Associado a sais minerais. Isso é que é importante. Gente, mais uma vez, muito obrigado, doutor Ricardo. Stanley, obrigado. Mais uma vez, toca aqui. Abraço, querido. Fica com Deus, Deus te abençoe. Até Bom final de semana, se Deus quiser. Ô, gente, funcionários dos cemitérios municipais de BH estão usando equipamentos de proteção contra o coronavírus também. A medida é necessária, já que o estado de óbito nem sempre indica suspeita de Covid-19. Vamos ver na tela. Olha, Stanley, a Fundação Municipal de Cemitérios e Parques determinou que a partir de agora é obrigatório o uso de EPIs, que são aqueles equipamentos de proteção individual para os trabalhadores dos cemitérios municipais aqui em Belo Horizonte. Isso, segundo a Fundação, é para garantir aí maior segurança deles no trato com os cadáveres, porque, de acordo com a Fundação, nem todo atestado de óbito terá lá constando que aquela pessoa poderia ter algum sintoma de Covid-19. E o que são esses EPIs? São macacões especiais e também aquela máscara de proteção, né? Protetores faciais, né? Esse é o nome correto. Então, a partir de agora é obrigatório. Lembrando que os velórios já estão proibidos e que só podem participar dos enterros os parentes diretos: pai, mãe, esposo, esposa, filhos, filhas, vovô e vovó, até que dure esse estado aí de emergência, até que dure essa pandemia, tá certo, Stanley? Eu volto já com mais informações. Theo Correia, mais uma vez, eu só queria chamar a atenção de vocês, e a gente está numa onda de boas notícias aqui, mas os canais de comunicação estão dando conta, por exemplo, que em São Paulo, os cemitérios públicos já estão com algumas centenas de túmulos de covas abertas. Então, gente, como disse a minha diretora, daqui a pouquinho eu vou falar com o prefeito Alexandre Calil, é importante que a gente faça a nossa parte pela nossa vida. É importante que a gente faça a nossa parte pela vida da nossa família. Feito isso, eu estou dizendo para vocês, e aí vai mais uma vez a minha crítica a você aqui, sobretudo, por favor, tenha paciência com as crianças, tenham paciência com as crianças. As que estão dentro de casa e que sempre passaram o dia inteiro praticamente nas creches, junto com outras crianças, com outras rotinas, com brincadeiras, com divertimento, com lanches coletivos e que agora se veem na necessidade, na obrigação de ficar em casa com adultos. Como é que essa criança vai responder? É óbvio que ela vai estar num nível de estresse imenso, né? Então, eu preciso que vocês exercitem isso, que nós venhamos a exercitar isso todos os dias. Agora, eu fiquei muito triste e queria pedir a vocês ajuda para compartilharem essa parte aqui do programa. Parem de gravar os idosos querendo sair de casa. É feio, tá? Não é legal, tá? Não é legal. Não é legal você ficar mostrando o seu avô, a sua avó, a sua mãe. Tá? Fica expondo a seu familiar, o idoso, porque ele está ansioso para sair. O que você ganha com isso? Fazendo seu avô, sua avó, sua mãe, ficar fazendo papel de bobo no Facebook, no Instagram. O que você ganha com isso? Não está na hora disso, não. Eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, mas estou puxando. Tá? Eu achei muito feio, por sinal. Tá? Não me manda. E a Prefeitura da Capital suspendeu a cobrança para uso e atividades comerciais em espaços públicos. Feirantes e trabalhadores de shopping popular serão beneficiados. Quem fala é Lauro Lopes. A nova portaria suspende parcialmente a cobrança dos valores a partir de agora, abril de 2020. A medida é temporária. Esse fôlego a mais, no prazo de pagamento é referente às taxas de ocupação e uso de espaços públicos. Aí a gente tem alguns exemplos dos beneficiados: feirantes, donos de bares e restaurantes com cadeiras em áreas públicas, mensalistas que alugam boxes no shopping popular Caetés, comerciantes de alimentos em veículos de tração humana e automotor,
proprietários de bancas de jornais e revistas, entre outros. Detalhe, caso o contribuinte já tenha quitado a taxa em cota única, ele pode solicitar o ressarcimento do valor referente ao período de suspensão das atividades. A licença dessas atividades também fica prorrogada pelo menos até o fim da vigência das medidas temporárias. Lembrando que o prefeito Alexandre Calil já tinha, também de forma temporária, adiado o pagamento do IPTU para alguns contribuintes. São donos de bares, restaurantes, casas de shows e espetáculos, cinemas, teatros e demais estabelecimentos que tiveram o alvará de localização e funcionamento suspenso. Esse adiamento, é referente às parcelas de abril a junho, ou seja, esse valor volta a ser cobrado provavelmente no segundo semestre, sem juros e multas. A expectativa do governo municipal é beneficiar cerca de 11 mil estabelecimentos. Valeu, Lauro, muito obrigado. Minas Gerais, só fazer uma abertura rapidinho aqui. Gostar de alguém, admirar alguém, não significa concordar com tudo que ele pensa, com tudo que ele faz. Mas quando a divergência acontece, não perde em hipótese alguma o brilho, não perde em hipótese alguma a admiração. Eu, por várias vezes, já cobrei posturas aqui, mas hoje eu recebo com muita alegria, não obstante o assunto ser muito triste, por telefone, Sua Excelência o Prefeito de BH, Alexandre Calil. Prefeito, um prazer falar com o senhor, Stanley Guzmán. O prazer é meu, Stanley. Tudo bem, prefeito? Podendo responder sim, Tudo bem com o senhor? Comigo, graças a Deus, tudo bem. É uma pena que a gente tenha que viver esse momento tão difícil. Exato. Prefeito, a pergunta que já chegou para mim aqui, o senhor está se cuidando? Sei que o senhor, como eu, não é tão garoto assim, está tomando os cuidados necessários para poder tocar essa cidade tão difícil que é Belo Horizonte, prefeito? Mais ou menos, mas eu acabei de chegar de uma reunião na prefeitura, mas eu fico o menos tempo possível lá, chego em casa, na área, já jogo minha roupa imediatamente na máquina de lavar, já me cuido, já tomo meu banho, enfim, eu estou fazendo o que todo grupo de risco deve fazer. Saio menos de casa, só sair quando extremamente necessário. Eu sou prefeito da terceira capital do país. E eu não posso me dar o luxo de fazer o que eu teria vontade, que é não botar o pé na rua. Prefeito, as UPAs de BH recebem tendas para agilizar atendimento e evitar aglomeração de pacientes e, assim, evitar aglomeração de pessoas e, com isso, ampliar a recepção. Nas UPAs Oeste, Barreiro, Norte, Nordeste, foram instaladas essas tendas. É mais uma medida para evitar essa proliferação. E BH também saiu na frente das outras capitais, não foi isso, prefeito? Foi a primeira, Stanley? Graças a Deus, numa pandemia onde dias valem vidas, nós tivemos a sorte de contar com um grupo chefiado pelo Jackson, com 3 infectologistas, que nos disse em alto e bom som. Nós não temos nada acrescentado que o mundo está fazendo. É só copiar. Nós temos que copiar o que o mundo está fazendo. Se nós copiarmos o que o mundo está fazendo, a nossa chance de menos mortes é maior. Pois é, e as doações de cestas básicas também feitas pela Prefeitura de BH estão mudando, e aí não estou fazendo nenhuma apologia, mas estão mudando a realidade das pessoas que são profissionais liberais, autônomos, 450 mil cestas. Como é que foi essa decisão? Como é que o senhor tomou essa decisão, prefeito? Olha, a população não sabia porque a gente comunica mal e é uma propaganda ruim, mas a Prefeitura passou com dinheiro em caixa, E era para investimento justamente na saúde. Qual era a nossa ideia inicial? Era zerar as eletivas e as consultas eletivas, Nós inauguramos lá o centro do HBO, do Odilo Beres, que é um centro de consultas eletivas, e nós íamos tirar esse pessoal todo da fila. Sim. E na hora que deu a pandemia, nós desviamos o dinheiro, que era um dinheiro que estava em caixa, e conseguimos coordenar um investimento de aproximadamente 35 milhões de reais por mês para que o pessoal que está e nós temos os cadastros, todos, desde os camelôs até dos moradores de rua, o que facilita
como se diz, a agilização do processo. Certo. E eu autorizei que, além dos alunos, que a gente disponibilizasse mais as cestas necessárias. Mas nós estamos esperando doações, nós ainda não recebemos nada, nem do governo estadual, nem do governo federal, e estamos fazendo tudo com recurso próprio da prefeitura. Prefeito, e agora, uma vez gastando o dinheiro, e aí gastando legitimamente o dinheiro da prefeitura, como é que fica a arrecadação? O IPTU, por exemplo, o IPTU do segundo semestre, o senhor prorrogou o vencimento, né? Suspendeu a cobrança. Como é que fica a combinação de ter que gastar o que tem no caixa e ter que dar a chance de não receber agora? Como é que fica essa conjugação, prefeito? Olha, essa é a conjugação que nós não podemos fazer agora, porque nós vamos entrar naquele velho dilema. É vida ou é o dinheiro? Sim. Então nós vamos ver o tamanho do prejuízo, nós vamos ver o tamanho da queda de arrecadação, vamos sentar com consciência, precisa de cortar, nós vamos cortar, já cortamos muito, por isso que sobrou dinheiro, vamos cortar mais, estamos recuperando a cidade também com recurso próprio, enfim, nós temos muita organização, porque aquela teoria de homens certos nos lugares certos só funciona, e você sabe que funciona bem na hora da tragédia, ou seja, da chuva, concordo. Ou seja, da pandemia. Prefeito, agora, o senhor também destinou uma verba para os idosos, né? 3 milhões de reais destinado ao atendimento dos idosos. Também foi uma política identificada nesse momento? Não, nós estamos cuidando, porque foram abandonados, né? Isso é até cuidado e tomado conta através de doações de particulares. Nós reformamos todos os asilos, né, que chamamos de EPIs, são os 28 conveniados com a prefeitura, nós colocamos computador. Há 3 anos e meio nós viemos trabalhando com esse pessoal que ajudou tanto Belo Horizonte a construir Belo Horizonte. Então é só mais uma ação de isolamento. Eles estão bem cuidados, estão em casas decentes, com todas reformadas, que durante 3 anos e meio foram cuidados com carinho, foram levados para ver os presépios, foram levados para ver todas as exposições, todo o camarote do prefeito, em vários eventos nós levamos para os idosos assistirem. Sim. Houve um trabalho muito, muito legal com esse pessoal, que não é meu, né? É um trabalho voluntário da Ana, que é minha mulher, que gosta desse assunto, que apaixonou por esse assunto. Então, os idosos só estão protegidos. Eles têm o medicamento, nunca faltou, têm alimentação que nunca faltou. Enfim, só continua como sempre foi. Prefeito, eu vou puxar uma outra população importante também aqui, que é debate internacional, que é a população de rua, né? Trazer essa população para ficar abrigada é impossível. Vou usar sempre a fala minha aqui, como eu digo sempre. Como é que o senhor pretende enfrentar, sobretudo com a ajuda do Ministério Público, da Cidadania, dos Direitos Humanos, esse momento aí com a população de rua? Olha, isso é uma luta também de todo o mandato, né? Sempre a Pastoral da Terra, a Defensoria, o próprio Ministério nos proibia de fazer isso. Agora eles querem que a gente faça em 4 dias. Mas nós já resolvemos. Nós vamos abrigar todos que tenham sintomas, mesmo leves, no SESC Venda Nova, já está tudo organizado, já estamos providenciando o local adequado. E foi uma pena a gente não ter podido atuar como deveríamos e que a consequência seria muito menor do que hoje. Tá, agora a vacinação, prefeito. O governo federal antecipou a vacinação contra a gripe, né, na verdade, buscando assim dar mais celeridade. Só que de uma hora para outra a quantidade de vacina foi pouca. Como é que o senhor está enfrentando esse problema? Stanley, eu costumo dizer o seguinte, né, nós estamos em guerra. É guerra e quem não acha que é guerra é porque está descolado da realidade. Em guerra acontecem reveses. O governo não conseguiu entregar as vacinas todas. Sim. E nós vamos aqui esculhambar o governo? Não conseguiu. Planejou mal. Sim. Planejou mal. Nós estamos fazendo decreto em cima de decreto. Então, quer dizer, aqui está errado, corrige aqui, arruma aqui, ali não pode. É guerra, muda de estratégia toda hora. Não tem um planejamento a longo prazo. É justo. Né? É justo. Então nós temos que ter a compreensão também que erraram feio.
Mas o que nós vamos fazer? Dar tiro na cabeça, pular na janela? E outro de mais a mais. Eu mesmo demorei quase 10 dias para tomar vacina, porque não tem a menor pressa. E aí eu queria... Então vamos ter calma, Sim. Vai chegar, vai todo mundo, tem vacina para todo mundo, e tem posto de... Nós com esse negócio das drogarias, nós duplicamos o nosso número de locais de posto de vacinação, então nós não queremos aglomeração nem pressa. Chegando, vamos vacinando com calma. Agendou, chegou lá, é porque tem a vacina e vai ser vacinado. Prefeito, e nesse momento agora, que nós precisamos de tanta serenidade, como o senhor está propondo aí, por que tanta guerra entre prefeitos, entre políticos? Não tem nenhuma. Não? Nenhuma. Da minha parte, nenhuma. Não, eu do já senhor falei. não. Depois da discussão que eu tive com o governador, eu já falei com ele pelo menos 4 vezes, inclusive hoje. Não, eu queria pedir a análise do senhor em relação aos outros. Por exemplo, prefeitos e governadores que estão discutindo, por exemplo, com o presidente da República, né? Como é que o senhor enxerga isso no meio de situação tão delicada? Foi essa a pergunta. Olha, a resposta é o seguinte: nós precisamos de um comando central, que seja do ministro Mandetta, que seja do presidente da República. Certo. Nós precisamos do reconhecimento da pandemia. Né? O que há é eleição de 22. Exato. E em Belo Horizonte, por exemplo, o velório está proibido. Nós vamos perder ente querido e não vou poder nem despedir deles. Então, isso é guerra. Isso é guerra. Então, não é hora, é um debate infeliz que me deixa triste. Eu não conheço o Dória, eu nunca conversei com ele nem por telefone, o Witzel nem por telefone. Conheci o presidente da República, que marcou hora, quando tinha 2% lá no meu gabinete. Recebi todos os candidatos, todos, e fiquei neutro no segundo turno. Então, quer dizer, eu não tenho o menor problema com nada. Acho que não é hora para esse tipo de coisa. Eu lamento profundamente da gente não ter um leme na direção de um problema tão grave que está batendo na nossa porta. E o eleitor, o senhor acha que ele consegue enxergar essa discussão política nesse momento tão grave, tão delicado? Olha, ele deve estar enojado com isso, né? Porque o tempo de achar que eleitor era burro passou. Né? Eleitor é inteligente, ele está assistindo. Quem está se desgastando, quem está tomando buzinaço na cara, quem está tomando atitude, porque né, fechar uma cidade é um ato antipopular, mas é um ato de dormir de noite no travesseiro. Eu vou te dar uma notícia que eu vivo falando, Stan. Sim. Meu filho passou a noite em um hospital. Olha que loucura. Ele deve estar chegando em casa agora. Então, se alguém está pensando nisso, é pena que não tem um filho dentro do hospital. Porque no meio da madrugada eu fui falar, falou, não pai, graças a Deus aqui o movimento está muito pequeno. Falei, graças a Deus, meu filho, você está com menos risco de ser contaminado. Então, se tem um cafajeste pensando nisso, tá certo? É porque não tem um filho de plantão no hospital. Tá, ou alguém acha que alguém vai pensar em política com o filho dando plantão de máscara e óculos no hospital? Mas não vai mesmo, né, prefeito? Vai. Não vai mesmo. Agora, eu quero fazer uma pergunta ao senhor, e eu sei que ela é muito difícil de responder, mas o senhor nunca furtou a nenhuma delas. O senhor tem aqui uma orientação em Belo Horizonte para que o isolamento social aconteça e aconteça de forma séria, dizendo, inclusive, que num segundo momento pode até endurecer mais com a desobediência. Só que cidades do entorno aqui da nossa capital, como Lagoa Santa, como Sete Lagoas, como Ibirité, por exemplo, não estão levando a sério, não estão levando com a mesma força a questão da gestão do comércio e do isolamento. Como é que o senhor enxerga isso? O senhor discutiu hoje com o governador esse assunto? Hoje eu conversei com o governador Romeu Zema e a partir de segunda-feira, ônibus só. Carro passa, ambulância passa, caminhão passa, ônibus que venha de Lagoa Santa não entrará na cidade de Belo Horizonte. Atenção, hein? Atenção. Prefeito, por gentileza, repita, por favor. Ônibus, se não mudarem o decreto, o Lagoa Santa virou um balneário de férias irresponsável. O prefeito foi avisado, conversei com ele. Conversei com o governador hoje e disse, governador, o hospital que nós estamos fazendo, tanto o senhor no Expo Minas como eu no Mineirão, não dá para atender
a festança que está sendo feita em Lagoa Santa. Então não venham contaminar quem não quer ser contaminado. Então hoje vai ser publicado um decreto, a partir de segunda-feira, há uma barreira que não é sanitária, ônibus não entrará em Belo Horizonte. Era Sete Lagoas e Lagoa Santa. Sete Lagoas revogou e endureceu. Então nós estamos tirando Sete Lagoas do decreto. Mas, em comum acordo com o governador de estado, estão proibidos a entrada de ônibus de Sete Lagoas na cidade de Belo Horizonte a partir de segunda-feira. Prefeito, os trabalhadores daqui de BH, que eventualmente tenham que ir trabalhar em Lagoa Santa e vice-versa, que não tiverem acesso a carros, por exemplo, ou ao contrário, como é que o senhor pensa em gerenciar esse assunto? Isso chama fogo amigo, né? Infelizmente, alguns vão pagar por outros. Então eu não posso resolver problemas pontuais. Então eu não vou contaminar. São 30, 4, 5, 10, 20 ônibus, com 20, 30, 40 pessoas que estão lá se abraçando, com o comércio aberto, tomando cerveja em bar, enquanto a população de Belo Horizonte está confinada. Os aglomerados, as vilas, a serra, todo confinado, enquanto lá é um balneário de férias. Então não. Na hora que ficarem doentes, nós sabemos exatamente onde eles vão mandar os doentes. Tá aí. Prefeito, a pergunta é, quem vai pagar essa conta, né? No caso das cidades vizinhas. Quem vai pagar essa conta? Eu quero tratar com o senhor aqui em Belo Horizonte. O senhor tem uma perspectiva de até quando pode ir ou irá esse isolamento social, prefeito? Não. É o que todos os infectologistas estão procurando saber. Certo. Olha, é muito importante o seguinte, o prefeito não fecha, o prefeito não abre. Né? No caso da chuva, o prefeito comandou porque ele é do ramo. Certo. Ele trabalhou 50 anos em obra urbana, então ele sabe o que fazer. Em caso de pandemia, quem vai ordenar é a saúde. Eu vou fechar e vou abrir de acordo com a orientação de especialistas. Eu não sou nenhum Deus, não sou super-homem, não sei tudo. Eu vou obedecer o que eles mandarem. Tá. Prefeito, para os comerciantes, pessoas que vivem do comércio de porta aberta, elas estão apavoradas, ligam para cá, querendo saber se existe ou se existirá para eles algum suporte também do poder público, não é da prefeitura, mas do poder público. O senhor tem alguma notícia para essa comunidade? Eu acho que já está saindo do governo federal alguma ajuda, né? E isso nós vamos ter que resolver depois. Certo. Então, é isso. Está todo mundo apavorado. Eu tenho 2 filhos que são donos do escritório com mais de 80 advogados. Estão todos em casa. Diferente do outro que é obrigado, pela profissão que escolheu, não pode se furtar na hora dessa. Certo. Mas os outros estão todos confinados. Eu estou com 3 noras grávidas, todas confinadas. Quer dizer, isso causa na gente eu estou confinado na minha casa. Sim. Então, com a minha mulher, quer dizer, está todo mundo sofrendo muito. Agora, nós vamos ter que dar uma solução. A Europa foi destruída em 45, em 17, e viraram potências depois. Verdade. Então, não é só ler um pouco da história, né? Aonde as cidades endureceram na gripe espanhola, tiveram uma recuperação mais rápida. Exato. Né? É a comparação da Filadélfia com o St. Louis. Verdade. Tá aí então, o pessoal tem que saber o seguinte, vai acontecer alguma coisa, porque nós tivemos aí, sem pandemia, um ano encacetada e não aconteceu nada na economia. Verdade. Então, pera lá, ué. Prefeito, eu tenho mais uma pergunta para o senhor aqui, é a última, prometo, não vou tomar mais o tempo do senhor aí, mas é uma pergunta aliás, que tem... a única coisa que eu estou com agora é tempo. Tá bem, obrigado, prefeito. obrigado. E a pergunta ela é muito séria. O senhor construiu a história do senhor como empresário, mas como diretor de esportes, diretor de futebol do Clube Atlético Mineiro. É referência nacional e internacional como dirigente esportivo. As Olimpíadas já foram adiadas. O Campeonato Mineiro suspenso, não se sabe se volta. O Campeonato Brasileiro também não sabe quando começa. Times estão aí remanejando suas folhas de pagamento. O que é que o senhor me diz do calendário eleitoral, prefeito? O que é que o senhor me diz do calendário eleitoral? Eu tenho respondido isso para todo mundo. Primeiro é o seguinte,
Isso não é da conta do prefeito. Isso quem vai resolver é o Congresso Nacional. Eu não opino sobre isso, não me interessa. As pesquisas me favorecem, então eu sou suspeito para falar, mas eu acho que quem tem que resolver isso é, primeiro, a pandemia. Até quando ela vai? Sim. E segundo, é o Congresso Nacional. O que for para ser, será. A minha opinião vai adiantar muito pouco. Prefeito, e agora o pessoal aqui já viu que o senhor está com mais um tempinho, né? De como é que o senhor tem conduzido aí o dia a dia do senhor, na residência do senhor, sem problemas pra caramba, mas dentro da casa do senhor. Tá pedindo delivery, prefeito, ou tá fazendo o almoço do senhor mesmo aí? Não, a única coisa que eu sei fazer é cozinhar, né? Então eu vou pra cozinha, põe minha leite. Eu trabalho, claro, tenho o tempo todo no telefone, com todo o secretariado, com o pessoal de ponta, e quando eu tenho tempo livre, eu vou atualizar minha leitura, vou ver um pouco de televisão, vou lavar um pratinho, né? Fazer coisa que eu nunca fiz, para falar assim, ó, eu morri, eu já lavei um prato da minha vida. Tá certo. Porque eu nunca tinha lavado. Tá. Prefeito, só mais uma pergunta aqui que surgiu. Tentar coordenar esse momento coronavírus com a reconstrução da nossa cidade também, eu tenho visto que está sendo feito, né? As obras não pararam também não, com certa prudência, mas não pararam. Não, porque são obras de distanciamento, né? Como eu trabalho com isso, eu sei que não há a menor proximidade de um funcionário do outro. Certo. Não há aglomeração. Diferente da obra de construção civil. Então, nós estamos, diga de passagem, do 1 bilhão que foi prometido para Belo Horizonte, só chegaram 7 milhões, com M, né, milhões. Então nós estamos tocando com um recurso próprio também, e nós vamos recuperar essa cidade, vamos acabar com essa pandemia e nós vamos entregar essa cidade melhor do que nós pegamos. Prefeito, as considerações finais do senhor para toda Minas Gerais que está assistindo o senhor agora, o seu recado para os belo-horizontinos e, por que não dizer, para toda Minas Gerais, prefeito? Olha, fique em casa, gente. Tudo vai passar, né? Não vamos achar que é uma brincadeira. Tem gente já de 23, 40, 33 anos morrendo. Morreu agora na Inglaterra, 19, um rapaz de 19 anos. Então, vai morrer o vovô, vai morrer o papai, vai morrer a titia. Isso já passou. O vírus está sofrendo mutações, já estão matando adolescentes, rapazes. Então, pelo amor de Deus, vamos ficar em casa. Assim deu certo. E assim vai dar certo. Aos prefeitos de Minas Gerais, eu peço, não vale agora, o desgaste será das mortes. Exato. O desgaste será das mortes. Esse será o desgaste político para quem tem medo disso. Pelo amor de Deus, endureçam, né? E não brinquem com a saúde, porque empilhar cadáver, como Milão fez, é que não deve ser feito. Muito obrigado a todos, obrigado Stanley, obrigado aí Alterosa, eu estou sempre à disposição. Tá certo. Na semana que vem eu já quero incomodar o senhor novamente aí, viu, prefeito? Muito bacana o nosso bate-papo aqui, seja sempre bem-vindo. Tá ok, muito obrigado por tudo. Obrigado, prefeito. Gente, vou para o intervalo e eu volto já já. Obrigado, prefeito Alexandre Calil. Minerada, e o principal torneio de tênis do mundo é cancelado por causa do coronavírus. O goleiro Bruno pode ter emprego garantido depois da pandemia. Eleições no Atlético podem ter reviravolta. No Cruzeiro, patrocinadores podem suspender repasses até a volta dos campeonatos. Isabel Guimarães chega com as notícias do esporte. Vamos lá! Oi, Stanley, como é que estamos, meu querido? Pois é, olha só, o goleiro Bruno está aguardando aí essa pandemia do coronavírus passar para, quem sabe, voltar a jogar futebol. Ele que está no regime semiaberto, ele foi condenado pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio e também por sequestro e cárcere privado do filho dele, o Bruninho, e está no regime semiaberto desde o ano passado, já tentou aí trabalhar em outros clubes, não rolou, não deu certo, e agora ele foi contratado por um clube empresa europeu que emprestou o Bruno para um time da 2ª divisão do Campeonato Carioca, time que não teve o nome revelado, e quem sabe aí ele possa voltar a atuar. E no Atlético, Stanley, eleições podem ter uma reviravolta, né? Os bastidores aí, alvinegros. Castelar Guimarães, que é o atual presidente do Conselho Deliberativo do Galo, ele
teria sido indicado e escolhido por alguns amigos para, de repente, fazer frente ao atual presidente Sérgio Sete Câmara nas eleições do clube marcadas para dezembro. Aí o Super Esportes foi até o Castelar Guimarães, ele se disse, inclusive, lisonjeado pela lembrança, pelo pessoal tê-lo escolhido, mas ainda não oficializou nada, falou que isso é mais para frente, mas que, de qualquer maneira, fica feliz aí com uma possível indicação às eleições alvinegras. E no Cruzeiro, Stanley, patrocinadores podem suspender os repasses aí, pelo menos pelo período do coronavírus. Ao menos 2 patrocinadores pediram aí uma negociação com o Cruzeiro para parar de pagar pelo menos durante a pandemia, já que a marca não estaria sendo exposta, né? Todos os torneios aí cancelados, os campeonatos adiados, na verdade, né? Então não teria muito sentido. Em compensação, o time celeste de olho em reforços, o presidente do Bahia confirmou que existe uma negociação em andamento para o Cruzeiro levar o meio atacante Regis, que já seria um desejo do Adilson Batista e agora também deve ser o primeiro reforço da era Anderson Moreira no Cruzeiro. Agora é o seguinte, gente, o principal torneio de tênis, o Wimbledon, lá da Inglaterra, né, realizado em Londres, ele foi cancelado. Seria no dia 29 de junho e acabou sendo cancelado esse ano. Não vai haver esse torneio. Isso não acontecia desde 1945, quando o Wimbledon foi cancelado em função da Segunda Guerra Mundial. Olha o que o coronavírus está fazendo, né, Stanley? E eu quero encerrar minha participação de hoje com uma homenagem, Stanley, àquele que não pode parar, né? Os jornalistas não param, para mim também, profissão essencial aí, se é que alguém vai listar as profissões essenciais e fundamentais que não podem parar nesse momento tão complicado. E esse cara não para nunca, não para de ser um grande amigo, um cara sensacional, espetacular. Hoje é aniversário do nosso repórter cinematográfico José Geraldo da Silva, que está na rua trabalhando para levar até você aí de casa o melhor, as informações, a cobertura da TV Alterosa. Então esse cara corajoso que está também colaborando com você nesse momento tão difícil. Você fica em casa, o Zé trabalha e faz aniversário e a gente faz todas as homenagens aí para esse parceiraço da TV Alterosa. Um abraço, Stanley. Beijo para todos vocês. Até amanhã. Beijo, Bel. Beijo, Bel. Ô, gente, vamos terminar o programa então com notícia boa, tá? Coloca a arte aqui pra mim. Eu falei que ia ser amanhã, mas é hoje. No mundo, mais de 203 mil pessoas estão curadas do Covid-19. No Brasil, são 127 brasileiros curados. Até amanhã. Álvaro Damião é com você, meu irmão. Com Deus, Minas Gerais. Até amanhã, se Deus quiser.